Oi, gente, tudo bom? Tudo bacana? Bacaninha? Meus cabelos continuam os mesmos, mas a minha voz... Rodriguinho, arrepiou inteiro aí, né? Ah, garoto. Quem me dera um vozeirão desse, Rodriguinho. Ajudava muito você aí, né? Nossa senhora, eu estou fascinado hoje porque fascinante é uma palavra que eu posso, e se repetir, me perdoe, porque o assunto é muito fascinante. Muito, muito, né, Rodriguinho? É riquíssimo demais esse universo, porque mexe com a emoção, com os sonhos, com filmes, com novelas, por que não? Porque a dublagem, na mais pura essência. Nosso convidado hoje é o Roberto Ciantelli, ele é de Campinas, ele é proprietário de uma escola de teatro, de dublagem, chamada Up Voice. Mas a vida longeva dele dentro da profissão nos permite viajar por universos dos mais inimagináveis, porque... primeiro, obrigado. Imagina, o prazer é meu. Por ter vindo. Eu sempre agradeço porque, como as gravações são durante meio de semana, você tem que parar a tua agenda, encontrar no espaço e gentilmente nos atender aqui. Então, muito obrigado mesmo. Porque o teu universo passa por filme, desenho, né, a construção de personagens e tal. Mas sempre foi o teu trabalho, aquela coisa, meu primeiro trabalho foi dublagem. Aconteceu isso contigo ou não? Não, na verdade, meu primeiro trabalho nem foi com dublagem. Meu primeiro trabalho, se a gente for falar de voz, meu primeiro trabalho foi em comerciais de televisão, né? Então, eu comecei, na verdade, como radialista, setor locução, inclusive, né? Que a gente tem o DRT, que é o registro profissional de radialista, né? Então, eu sou radialista, jornalista, dublador, tem uma gama aí de coisas aí, de profissões minhas. Mas eu comecei com comerciais de televisão. E a primeira vez que eu fiz um comercial de televisão, eu falei, é a paixão da minha vida. E esse comercial de TV seu, você aparecia também ou era... Não, somente a voz, somente a voz, Cheguei a fazer alguns comerciais de televisão, sim, inclusive aqui para Campinas. Eu morava em São Paulo, né? Fiz o curso lá em São Paulo. Mas a maioria era para comerciais de televisão e rádio, mas somente a voz, né? E nessa época que você começa, São Paulo era referência, né? Sim, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Na verdade, né? Para dublagem, Rio de Janeiro muito mais, né? A dublagem começou no Rio de Janeiro, né? Mas depois estendeu para Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Estendeu para São Paulo. E aí fui eu que trouxe a dublagem para Campinas, né? Então... 2000 e quando você está falando? 2012 nós começamos. Você comentou de escola, mas antes da escola eu montei a empresa de dublagem, né? Que é a Up Voice, né? A escola, na verdade, ela veio depois dela. Veio tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. Que hoje a gente chama de Up Arts, né? É da Up Voice, mas Up Arts. Lá é tudo Up, né? Up Voice, Up Arts, Up TV, tem várias coisas ali. Nós montamos um pouquinho depois, né? Mas qual é o principal coisa para se montar uma empresa de dublagem num local que não existe dubladores? Eu preciso do quê? De atores? De atores. Né? Então, primeiro, já deixar bem claro que para ser dublador, você precisa ser ator profissional. Pô, Beto, meu sonho é ser dublador. O que eu recebo de gente falando, eu faço vozes, a minha mãe fala que eu tenho uma voz bonita. Isso sempre acontece, né? Tudo bem. Inclusive, deixar muito claro que para você ser dublador, você não precisa ter uma voz bonita. Você não precisa fazer uma voz super, às vezes até atrapalha. Por quê? Porque para dublagem, existem vozes de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. O ator de Hollywood e tal, ele não tem uma voz, ele não fala assim o tempo todo. Não, ele tem uma voz que é estridente. Então tem vozes para todo mundo, né? Então você fala assim, eu não tenho voz para dublagem. Não existe isso. Se você falar, eu não tenho voz para comercial de televisão ou para comercial de rádio, aí é diferente, né? Tem um outro tipo de padrão. Mas para dublagem é tudo.
desde criança até 90, 100 Pois anos de é. idade, não há problema algum, né? É. Então, assim, nós precisávamos montar uma equipe de atores. E onde melhor lugar para se montar uma equipe de atores que num lugar que tem uma universidade incrível, que é a Unicamp. Né? Então, eu fui até a Unicamp, eu conversei com os atores que estavam se formando, né? Aí depois eles se formaram, vieram trabalhar. Foi incrível. Aí você fala, tá, então os atores já chegaram e já, né? Não. Porque é muito engraçado isso. Você ser ator não significa que você ser um bom ator não significa que você pode ser um bom dublador. Porque a dublagem é um mundo diferente. Né? Você está num palco é uma coisa, como ator. Só que o dublador, ele vai estar dentro de uma cabine. Que nem sempre, para vocês aqui, vocês estão acostumados, né? Rádio e tal, a gente está acostumado. Mas o dublador, o ator, ele nem sempre está acostumado com a cabine. Então eu falo, quando a gente dá o curso de dublagem lá, eu falo que é um outro mundo. Porque você está se escutando diferente, você está falando diferente, você não está projetando como um palco. Então, assim, o que nós precisávamos fazer? Nós precisávamos dar um curso de dublagem. Então, eu me lembro que o primeiro curso de dublagem, acho que eu tive 12 pessoas, uma coisa assim, que eram curiosos, atores já profissionais. Por quê? Porque a gente queria pegar a matéria-prima, que seriam os atores, né, e transformá-los em bons dubladores. E foi o que aconteceu. Aí nós começamos a fazer testes com atores. Então nós fomos uma grande escola aqui em Campinas, para começar a dublar. Então começamos a pegar coisas pequenas, é lógico, né? Depois começamos a aprimorar. Hoje nós temos dubladores em Campinas incrivelmente maravilhosos. E quando você começa, eu vou voltar um pouco lá no teu início, porque você foi, primeiramente, você teve que ir em São Paulo, né? Sim. Porque esse pioneirismo e você ter a escola na nossa região aqui, facilita muito, porque você teve que sair. Exato. E ir para São Paulo para fazer no Senac, aí você começa... O Senac, na verdade, eu fiz o curso de radialismo, né? Somente locução. Não era... Foi antes da dublagem. Foi antes da dublagem. Na verdade, eu tive que ir um pouquinho mais longe ainda que São Paulo. É mesmo? Eu fui para os Estados Unidos. Lá eu estudei dublagem nos Estados Unidos e é totalmente diferente, né? Comecei a fazer dublagem, sim, lá para o Brasil, mas era muito diferente. A qualidade não era a mesma daqui do Brasil. Então, quando eu voltei de lá, eu ainda tive que me adaptar aqui, né? Porque era bem diferente, mas bem diferente mesmo. Hoje a dublagem já melhorou bastante, ainda não é, na minha opinião, profissional, não é igual a dublagem de São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo que eu digo estado e estado do Rio de Janeiro. A nossa dublagem é uma, se não a nossa dublagem Brasil é uma, se não a melhor dublagem do mundo. É a dublagem brasileira. Coisa, né? Então, assim, não dá para comparar com outros países. Quando você faz pessoas de fora, né, fazendo dublagem, brasileiros que vivem na Noruega, você sabe, é diferente. É diferente. Às vezes ele não é ator, quer dizer, tem muitos, mas nem vou entrar nesse mérito, mas tem muitas coisas, assim. Na minha opinião, a dublagem brasileira que é feita no Brasil é a melhor do mundo. Essa E uma coisa interessante aí que, a título de curiosidade, né, em 1938, o desenho Branca de Neve e os Sete Anões, ele foi dublado por, que coisa maluca, né, rapaz, por Dalva de Oliveira e Carlos Galhardo. E eram expoentes da música brasileira na época, né, e eles dublaram. Se a gente pensar que isso é 1938, faz um certo tempo, mas também não é tanto tempo assim, em termos de construção tecnológica. Sim. Em razão disso. E por que você acha que é tão romântico, Roberto? É tão sedutor? Porque qualquer pessoa com a qual você conversa e o assunto é dublagem, ai que legal, nossa, que bacana. Existe um encanto, né, na profissão. Sim. Existem, na verdade, vários encantos, né? Porque, lembra que a gente estava falando das coisas que o ator pode fazer? Aí uma delas é dublagem. Só que dentro da dublagem, ainda tem um leque gigantesco que você pode fazer. Então, o que você tem na dublagem? Você tem narração, que a gente não considera dublagem, porque a dublagem, na verdade, é o lip sync, lip de lábio, sync de sincronismo, então é o sincronismo labial. Isso é dublagem, narração não é dublagem, tanto que você, como radialista, pode fazer narração, não há problema algum, que é diferente de dublagem.
Então você tem narração, vamos dizer assim, entre aspas, aí você tem dublagem de filmes, dublagem de novela, dublagem de anime, dublagem de desenho. Você tem vários outros leques, entende? Agora, gamer agora, super forte, né? Game, então assim, você tem outros leques. E o que é legal disso? Por que é o bichinho da dublagem pega? Porque quando você se assiste, você vê a sua voz na boca de outra pessoa. Que é a mesma coisa que eu tive a sensação gostosa de ver a minha voz na televisão num comercial de rádio. Só que é simplesmente a minha voz. Ali não, eu estou jogando a minha voz, a gente chama de emprestar a voz, né? Eu estou emprestando a voz para aquele cara ali. Aí você olha e fala, que maluco ele com a minha voz. Ou então você faz uma voz que a gente chama de voz caricata, que é uma voz diferente, né? A voz caricata nada mais é do que a voz diferente da sua, né? Então se eu falo uma voz assim hoje, grave e tal coisa, quando eu vou fazer uma outra personagem, eu vou mudar a minha voz. Quando eu mudo a minha voz, eu transformo ela numa voz caricata. Dou um exemplo. No National Geographic, a gente fez uma série incrível que chama Gênios, a Vida de Einstein. Uau! É a vida inteira dele, é incrível. E eu faço a voz do Einstein. Ah, onde? Aí. Só que... Só a voz Só do que Einstein. o Einstein, ele era mais velho. E aí? A minha voz não é uma voz de 70, 80 anos de idade. Ele não tinha tudo isso, mas ele já tinha carona já de velhão já. E aí? Então eu tive que mudar a minha voz. Eu tive que fazer a minha voz caricata. E aí como é que você faz isso? Você vai ter que fazer um pouquinho. Como é que você faz isso? Você trabalha com os registros que a gente chama, né? Que eu acho que você deve saber, que é o registro de peito, o registro normal e o registro de cabeça. Então, desde que você faz o registro de peito até o cabeça, é do velho até o jovem, né? E aí que o normal. Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo. Vou pegar essa câmera aqui. Eu estou falando aqui com vocês, com a minha voz mais grave. Eu vou jogar um pouquinho... Na verdade, a gente não podia estar fazendo sentado, né? O bom é você fazer em pé, mas tudo bem, não tem problema. Então, você está aqui, você está falando aqui com normal, com a minha voz normal. Eu estou com a minha voz grave. Eu vou deixando ela um pouquinho mais para registro de peito. Eu vou descendo ela um pouquinho mais. E aí eu vou tentando transformar a minha voz um pouquinho mais velha. E aí ela vai baixando um pouquinho mais e a gente vai transformando ele num velho. Um velho de quase 70, 80 anos de idade. E aí, inclusive, eu posso até fazer um pouquinho de trejeitos para ele ficar um pouquinho mais velho ainda. E a gente consegue transformar ele num cara um pouco mais velho. Desse jeito, a gente consegue, sem olhar o que está acontecendo visualmente, a gente consegue transformar ele num cara mais velho. Ou então, a gente transforma num monstro muito pesado. E esse cara começa a aparecer aqui de repente. E de repente esse monstro vem na sua direção. E ele começa a se transformar na sua frente. E ele começa a se transformar um pouco mais jovem. Porque nós estamos jogando a voz mais para registro de cabeça. E aí a gente consegue transformar essa voz numa voz um pouquinho mais caricata. E mudamos totalmente a voz. E a voz fica muito mais legal. Muito mais dói a gente conversar desse jeito, porque se transforma em uma voz caricata. Então você brinca com a voz. Ah, Então, entendeu qual é a paixão da dublagem? A paixão da dublagem é essa, você consegue brincar. é fascinante. Isso que é legal. E colocar tudo isso na voz, no outro, você fala, oi, que legal, que bacana. Né? Então tem muita coisa que a gente fala, ai, faz aquela voz de tal. Né? Então, existem várias personagens que você consegue brincar, isso que é fascinante. Mas a gente olha e fala, que legal, né? Mas exige uma técnica. Sim, sim. E imagina, por exemplo, eu não posso usar minha garganta demais para fazer isso, porque imagina eu dublando durante 4 horas, forçando a minha garganta. Eu perco a voz no dia seguinte. Então eu tenho que saber trabalhar os meus registros para poder realmente trabalhar e ficar confortável enquanto você dubla. E sabe uma coisa que eu acho que é legal e que personaliza, personifica e encanta e a gente nunca mais esquece? Aconteceu o seguinte, os Flintstones, a voz do Barney. Caricata? É uma voz... E aí, Fred, você não pode fazer isso? Caricata. E aí o dublador mudou. É. Não, tem que ser a outra voz. Esse cara não é o Barney. Uhum. Matou o desenho, Uhum. matou a personagem, porque mudou a voz. Sim. Eu costumo falar nos nossos cursos que o dublador, quando a gente fala de desenho animado, principalmente, né, ele é nada mais do que um
eu vou usar a expressão papagaio, né? Porque ele tem que tentar chegar o mais próximo possível da personagem principal, daquela personagem. Mas nem sempre acontece de ser exatamente igual, né? E aí você fala, pô, mas ficou muito legal. Então é o que você falou, ele dá uma característica para aquela personagem e você não consegue mais vê-lo de outra forma. Não. Você não consegue mais vê-lo de outra forma. Porque a voz, né? É. E essa nuance, né, também, né? Essa coisa do eu vou pegar você. Que é a interpretação, né? Por isso que, mesmo que não existisse uma lei, né? Que mesmo que não existisse uma regra de que o dublador tem que ser obrigatoriamente ator, não tem como, cara. Não tem como. Ele tem que ser ator. A lei vem para beneficiar. Ele tem que ser ator, porque a pessoa não consegue. Você coloca ele num microfone, na frente não sai nada. Não sai nada. Ele pode fazer as melhores imitações. E a pessoa confunde muito dublagem com imitação. São coisas diferentes, né? Pode ter também junto, mas não necessariamente... Um dublador não necessariamente é um imitador. E o imitador nem necessariamente é um dublador, porque são coisas diferentes. Mas que dá para colocar no mesmo E eu me lembro, é tão marcante isso, eu não sei se para todos, mas para mim, tinha um desenho também, era o Dino Boy, Yugi. E o desenho abria com um avião, o avião passa, era preto e branco, o avião passa fumaçando assim, caindo, porque ele pega fogo, o avião, acontece um acidente e o avião cai. E o Dino Boy, ele pula, ele salta do avião e cai numa selva. E quando começa a música, né? E aí o narrador, e ele dá o texto. Eu nunca mais esqueci. Porque ele faz, quando um tigre de dente de sabre o ataca, ele é salvo por um misterioso homem das cavernas. Tinha uma que fazia assim Cara, também, que isso aí é um negócio maluco. Que era uma brincadeira do Jambo e Ruivão, lembra do Jambo e Ruivão? Jambo e Ruivão. Ele fala assim, Jambo e Ruivão, andando pela floresta, quando de repente encontra matador e mata a dor. Então assim, aquele dublador deve ter dado isso brincando e ficou legal. Isso é muito joia da dublagem. Isso é muito joia. Eu nunca mais... Isso nos anos 60. O texto não sai. A Scream Gems apresenta... É o Johnny Quest, sim, né? Exato. E isso marca, né? Pelo amor de Deus. Muito, principalmente a criança, né? Que a gente fala, a voz de tal. Então isso é muito legal. Muito legal. E tem que ter esse preparo. Sim, né? sim. Tem que ter esse fundamental esse preparo. Como é que prepara? Como é que a Up Voice prepara? Como é que começa isso? Se você já é ator profissional, eu recebo, sei lá, 10, 15, 20 e-mails por dia, sem exagero. Tem gente que até consegue meu telefone, não sei de onde, mas consegue meu telefone. E fala, poxa, eu queria fazer um registro de voz com você. Eu falei, tá, primeira pergunta. Você é ator? Com DRT? Profissional? Registro profissional? Ah, eu sou. Perfeito. Se não é, eu já falo, olha, você tem que tirar o seu DRT, você pode tirar o seu DRT fazendo uma faculdade, né, de artes cênicas, na Unicamp aqui tem outros lugares também. Ou você pode fazer um curso técnico, que eu aconselho muito. A Up Voice, inclusive, fornece um curso técnico profissionalizante, ou seja, você sai como um profissional, ator profissional do nosso curso. Ou você pode, se você tiver horas e horas e horas, mais de 1.400 horas, que você possa comprovar de teatro, você pode ir até o sindicato, o SATED, em São Paulo, e tentar pedir o seu DRT, né? Eles vão analisar toda a sua papelada e tudo mais. Que é o que com a gente, com curso técnico, no caso com a gente, ele já sai com tudo pronto, porque ele fez mais de 1.400 horas. Hoje o SATED ele exige das escolas um mínimo de 3 professores, nós temos 12, um mínimo de 1.400 horas a gente passa, porque inclusive tem outras áreas que a gente faz também dentro, né, de apresentações, de tudo mais, que são as horas extras, né, que a gente chama. E você já sai de lá com um diploma, já com todo o seu histórico escolar, você chega no SATED, o SATED já entende que a gente é filiado, né, já faz parte do SATED, não, é filiado com o SATED, né, como outras escolas também, e eles já entendem que o curso é sério e que vale a pena você dar DRT para aquela pessoa. O nosso curso, ele tem destaque em dublagem, ou seja, além do teatro, ele tem dublagem, interpretação de cinema e TV, e a dublagem, o teatro gigante, né? História da arte, interpretação vocal, interpretação corporal, musical, circo, canto, tem tudo.
Então é um curso muito Porque- completo. Você precisa disso para ser um bom dublador. Precisa. Entendeu? E aí quando a pessoa vira e fala assim, eu já sou ator, já tenho DRT. Eu falei, perfeitamente. Você já fez algum curso de dublagem? Não estou nem falando de teatro. Teatro, para mim, você já é bom. Já é ator. Né? Você já é ator. Você fez algum curso de dublagem? Ah, não fiz. Eu falei, então, cara, antes de você fazer qualquer registro em qualquer dubladora do Brasil, vá fazer um curso de dublagem. Um curso sério. Sério. Né? Não adianta você fazer um curso de um dia. Não, é um curso sério de dublagem para você entender o mundo da dublagem. Porque o mundo da dublagem é diferente do mundo somente do ator, né? De palco, de cinema, aquilo que a gente conversou. É diferente, você vai estar num outro mundo, você vai respirar diferente, você vai ver diferente, vai escutar diferente, vai falar diferente, tudo diferente. É a mesma coisa que um mergulhador. Quando ele mergulha no mar, tudo é diferente, é um mundo diferente. Então você tem que aprender. Você tem que aprender como é que é feito isso. Então, antes de você fazer o seu teste com a gente, por favor, vai fazer um curso de dublagem. Não precisa ser com a gente, não, mas vai fazer um curso de dublagem, você precisa. Olha, Roberto, me ocorre uma coisa aqui, enquanto você falava aqui, do mergulhador, do dublador. Uhum. Muda a tua vida mesmo, O quê? quando você fala. E como? Porque os cuidados, né? A responsabilidade Sim, de você sim. dublar alguém, né? Mesmo que seja a personagem de um filme e tal. Porque o contexto de saúde, de bem-estar, Não, quando você trabalha com a voz, muda tudo. quando você trabalha com a voz, acabou festa à noite até as 4, 5 horas da manhã, acabou. Acabou você ficar do lado de um como é que a gente fala? Uns falam monitor de áudio, outros falam speaker, outros falam numa caixa de som, Caixa de som. tentando brigar com a caixa de som para falar com você. Acabou, acabou. É a sua voz, você tem que tratar a sua voz. Então você aprende isso nos cursos, né? Não só no curso de dublagem como no de teatro, que você tem que ter o cuidado com a sua voz. É garejo, aquecimento, tem várias coisas que você tem que fazer ali que ninguém que trabalha com a voz, todo mundo que trabalha com a voz tem que fazer isso, é obrigado você fazer isso. Por quê? É o seu instrumento de trabalho, Pois meu é. amiguinho. Você tem que tomar cuidado com o seu instrumento de trabalho. Se você perder a sua voz, acabou a sua profissão. E aí? E aí eu brinco, e eu tenho um grande amigo, Edu Reis, ele era da Notícia FM de Americana. Ele era locutor, não era ator. Locutor. Locutor. Tá. Aí ele foi atrás de tirar o DRT dele, de ator e tal, beleza. Até aí tudo bem. Ele pode ter o DRT de ator dele, mas não ser um bom ator ainda, Uhum. ok? Falei, então vem pra cá fazer o curso de dublagem com a gente. E eu costumo falar muito que você tem que virar a chave. Você tem que pegar aqui e virar a chavinha. Ok, agora você não é mais locutor, agora você é ator. Pum, vira a chave. Porque o que acontece? A gente tem alguns locutores antigões, né? Que tem um certo vício, muitas vezes, de fazer uma locução e terminar assim, no final de cada frase e tal. Falei, bicho, corta, vira. Tô errado? Tô errado? Não, tô errado? Ok, então. Então, eu falo muito disso, né? Então, olha, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, você tem que mudar agora, vamos virar a chavinha. E aí o que acontece? Eu tenho muita gente, como o Edu, grande amigo meu, se estiver assistindo a gente, beijo pra você, gosto muito dele. Ele saiu de narrador, continuou como narrador, né? Saiu de locutor, continuou fazendo narração, aprendeu a parte de narração que é diferente, é uma das vozes da National Geographic hoje. Eu e ele somos algumas das vozes da National Geographic. Tem que estudar, E aí tem você que vai se estudar, dedicar, é senão importantíssimo. não vai, cara. É. Você nem procura. Opinião minha aqui, tá? Se você vai lá para fazer de conta que vai ser dublador e vai achar que é assim, nem vá lá. Não, é. Porque o negócio, você quer ver uma coisa? Quem que você atende em nível de trabalho, não só de escola? Sim. Porque você também oferece o serviço para empresas, Você diz os nossos clientes? os seus clientes. Na verdade, assim, a escola é só um adendo. Né? Eu costumo falar que a gente não ganha dinheiro com escola, com curso. Tanto que o nosso curso é muito barato, ele não é nem um pouco caro, tem cursos muito caros. A gente não é essa a ideia. A ideia é a gente ter matéria-primas para outras... Matéria-primas quem? As pessoas, né? Pessoas boas, que começaram ali forte. Então, o que acontece? O meu forte mesmo é a Up Voice. Né? A Up Voice é o meu forte como meu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Então, é onde a gente tem as dublagens, a gente tem tudo. A Up Arts é um adendo, né? Uma outra perna da Up Voice. Hoje nós temos clientes como Warner, TNT, HBO Max,
A gente tem Disney, que trabalhamos, National Geographic, Fox, que agora National Geographic Fox é Disney, né? Nós temos aí a NBC Network, E! Entertainment, o canal E! Vários reality shows. Esse é outro adendo também daquela coisa que a gente estava falando, reality show é outra coisa, é diferente ainda para você fazer também. TNT, todos os canais da Turner, que a gente chama, né? São vários canais ali, né? TNT Series, HBO. Eu sou a voz dos billboards da Discovery há mais de 17 anos. Aí sim é locução, né? Então eu faço os billboards da Discovery, de todos os canais da Discovery. Uau, né? Então quando você Roberto. fala assim, por exemplo, largados e pelados, oferecimento, né? Alguma coisa assim, né? Então esses são os billboards que a gente chama, né? Eu faço isso há, acho que uns 17 anos já. Já tá. Quem tá lá assim, É ele! Lembrou, né? Mas aí isso é diferente, isso não é dublagem, né? Isso é Sim, mais sim. narração. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui a voz aqui do Brasil, para o Brasil eu fui a voz da HBO, Cinemax Prime, Fox Kids, eu não sei se você lembra de Fox Kids, que era Meu Disney Deus, também, né? meu Deus. Fiz muita coisa com a Nickelodeon também, de vozes, né? Vozes caricatas. Isso é uma coisa até interessante, até curioso pra você. Eu estava fazendo lá, aí me chamaram da Nickelodeon. E falou, Roberto, você faz voz... Lá no meu comecinho, né? Roberto, você faz voz caricata? Faço, lógico que eu faço. Imagina. Nunca tinha feito na vida. Fui estudar. Não vai pra perder, fazer. né? Fui estudar mesmo. Aí ele falou, então tá bom. Vem cá, vamos fazer uma voz caricata, que depois de uma semana eu estudei muito para fazer que tipo de voz, como mudar e tal. Lembra? Meu comecinho, né? Hoje não, hoje tá de boa. Faz essa voz aqui. Falei, tá bom, porque não tinha um desenho, né? A gente chama de voz original, que é uma outra vertente também da dublagem. Olha quanta coisa. A voz original não existe o desenho. Quando você, por exemplo, vamos dizer, a Pixar faz um desenho, tá? Que eles chamam os atores para fazer, não existe um desenho, isso não é dublagem. Você fala, como assim não é dublagem? Não, eles fazem a voz e o desenho é criado em cima da voz. A gente faz o contrário, a gente faz a voz em cima do desenho já criado. Então, quando você escuta em inglês, a perfeição labial é linda, é perfeita. Por quê? Porque foi feita a boca em cima da voz, é o contrário. Aí, Nossa, hein? Então eu tive que fazer a voz original. Então eu fiz a voz original de um fantasminha lá. Como é que você acha que é isso? Eu acho que é assim e tal, não sei o quê. Então tá bom. Passou uma semana, quem tinha que aprovar era a Argentina, a Disney, a Nickelodeon da Argentina. Aí ele me chamou, era um brasileiro, me chamou e tal, falou, Roberto, eu tenho uma boa e uma notícia boa e uma ruim. Eita. Eu falei, o que foi? Adoraram sua voz, adoraram a personagem. Eu falei, pô, essa é boa? Eu falei, E a ruim? Ele falou, são 16 personagens, 8 masculinas e 8 femininas e você vai ter que fazer todas elas. Eu falei, oi, perfeito, sem problema algum. Dentro de mim eu estava assim também, oi, hein, como? Mas eu falei, não, sem problema, vamos lá. E eu fiz 16 personagens, 8 masculinas e 8 femininas. E como é que se constrói? Qual a distinção? Estou trabalhando nos registros. E aí foi muito engraçado, isso foi para os meus prêmios Nick, não sei se você já ouviu falar dos meus prêmios Nick, que é super famoso e tal, da Nickelodeon. E aí teve uma festa dos meus prêmios Nick, e o presidente da Nickelodeon estava lá, que é um argentino, que foi quem aprovou a voz. Ele virou pro cara, pro produtor, e falou assim, eu queria conhecer as pessoas que fizeram a voz, porque eram os promos, né? Eram as chamadas dentro não era um desenho, eram os promos e chamadas dos meus prêmios Nick. E foi um sucesso. E foi um risco que esse cara correu, muito grande. Ele assumiu. Que assumiu o risco. E hoje é meu amigão aí. Aí ele virou e falou assim, claro, o senhor quer conhecer os 16? Tirando sarro, lógico, né? Claro que eu quero, por aí, amar, eu quero falar com ele. Ok, perfeito. Okay. Aí me chamou. Falei, esse é o Roberto. Lá não era Roberto Ciantella, era Roberto Kleiner, que é meu outro sobrenome. Esse é o Roberto Kleiner, que ele faz a voz. Eu falei, muito gusto, que bueno, me gostou muito a voz. Que voz tu hace? Eu vi e falei assim, do fantasma. E aí ele virou para ele e falou assim, e os outros? Ele falou, os outros estão atrás dele. Mas onde? Ele fez as 16 vozes, ele não acreditou. Dentro dele? Ele não acreditou. E aquilo foi um orgulho muito grande para mim. Pô, mas claro. Foi um orgulho, foi uma coisa assim muito legal. Muito legal. E aí, Roberto, onde muda isso? É no registro, é na potência
Em tudo. Timbre. Na verdade, até corporal você muda. Até quando você Precisa. mexe, a dublagem não é a voz somente. Pois A é. dublagem é corpo, é tudo. Por isso que eu falo para você, a dublagem é outro mundo. É tudo, você mexe com o corpo. Né? Lógico que algumas vozes, principalmente nas femininas, tem um pitchzinho no Pro Tools ali, né? Que o Pro Tools é um software que a gente usa, Tá. né? Então ele deu uma Mexe. coisinha assim, mas não foi muita coisa não. Se você pega... Eu tenho um promo que tem as 16 vozes juntas, um promo só juntos. E é muito engraçado de ver, entendeu? Então assim, é um mundo maravilhoso, Demetrios. É um mundo incrível, cara. E é o que você falou, é apaixonante. Meu Deus, você fica falando aqui, a gente fica meio fora. Perde um pouco a sintonia, vai na voz, nas histórias, nesses fatos, né? Uma Que fazem parte desse Uma das contexto. personagens que também eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz, que foi eu não diria que foi um dos mais difíceis. O Einstein foi bastante difícil por causa do registro e tinha muita diferença. Mas um dos que... Você tem filhos? Tenho Quantos anos? 30. Hoje 30. Não, 30 já está muito, mas tudo bem. Eram os menorzinhos. Eu fiz uma personagem do Lazy Town. Você se lembra desse desenho, Lazy Town? Não. Lazy Town é um desenho que tinha uma Lembra? menininha de cabelo rosa. Rodriguinho lembra Né? de tudo. Se quiser, eu mando para vocês aí, para vocês passarem aí de repente. Se quiser colocar um pedacinho, pode passar ali com a minha voz. Ele tinha muito trejeitos, era o vilão, é o Robin Broughton. Quem tem criança em casa conhece esse desenho. Era o Robin Broughton. E era um ator incrível, ele faleceu, infelizmente. E cantava muito. E eu não canto. Tem mais isso. Eu não canto. E fizeram eu cantar. E foi bonito, ficou bacana. Mas era um cantar meio Xuxa, meio falado, né? Então eu falei, legal, bacana. Então, meio Xuxa, meio, né? Meio Xuxa, meio, não é aquela afinada, bonita. Mas o Pro Tools faz tudo hoje, né? E tinha um diretor incrível, um diretor artístico e musical incrível. Só que a maior dificuldade nem era a música em si, isso era pouquinho. A maior dificuldade eram os trejeitos que ele tinha. Porque o que a gente faz a gente assiste uma vez, né? A gente tem o texto, a gente assiste uma vez, a gente ensaia uma segunda vez e a gente grava uma terceira vez. Então, para ver como é que faz. Só que o que acontece? Ele era muito ansioso. Ele morava nos subterrâneos da cidade e a cidade toda tinha o Spartacus, que era um cara que gostava de... Tudo era saúde para ele, tudo era exercício, ele era um atleta, inclusive, né? Um gladiador. E o Robin Broughton não, ele queria colocar doce para a molecada. Ele queria que todo mundo fosse lazy town, fosse a cidade preguiçosa, né? Claro. Então ele inventava um monte de coisa. Então ele era muito ansioso para fazer isso. Então, além dele falar, e ele tinha uma fala assim, toda assim, e era muito engraçado, e ele tinha essas reações que eram difíceis, porque então você tem que mexer com as reações junto com a sua fala. Então esse foi um trabalho mais difícil, vamos dizer assim, de fazer por causa das reações. Mas não ficou um trabalho incrível, cara. Ficou um trabalho Você assim entender a maravilhoso. ansiedade, o psique do cara, Exatamente. né? Da Da personagem. Exatamente. Então, assim, foi um trabalho muito legal, assim, de se fazer. Hoje acho que até tem no YouTube, até se vocês quiserem a gente passar vai ver alguma isso coisa aí, a gente passa. E você, é um mergulho também no interior, né? Sim, sim. O psique, que nem eu falei, né? Tem outras coisas que a gente fez também. Eu fiz um desenho animado que não é nem para criança, é um desenho adulto. Esse você deve lembrar, South Park. Você lembra do South Park? Um desenho para adulto. Eu fiz várias vozes no South Park. Lá a gente fazia mais... Aí que está o legal da coisa, da dublagem. Você faz mais de uma voz, inclusive, né? Então, eu tenho o desenho... Eu fazia o Mr. Garrison, que era um professor gay que falava com a mão, assim, com um bonequinho na mão, assim, né? Então, eu tinha que falar... Eu fazia a voz dele, fazia o senhor escravo, que era o amante dele. Eu fazia a mesma voz comigo, trocava totalmente a voz. Faria todos... Quem tá rindo ali? Que da hora, cara. Ele trocava a voz, eu fazia os repórteres, apresentadores, fazia o Satã, que era um cara que tinha uma voz bem pesada assim e tal. Mas é só besteira, é um desenho que não é para criança, molecada, não é para assistir esse desenho, é só para adulto, hein? Só besteira que esse desenho. Mas fiz, acho que umas 15 ou... Não sei, 15, 17 temporadas, uma coisa assim. Mas era engraçado, era muito engraçado, porque era só besteira. E você fala, não acredito que eles estão fazendo isso, meu Deus do céu. É tipo um Simpson
mas é mais pesado. Eles falam palavrão e tal, são todos uns pirralhozinhos, o Cartman. Então, é muito legal, é um desenho muito engraçado de se fazer mais para adulto. Rapaz, que mundo fascinante é esse. Prendendo-nos um pouco mais à técnica, você fala aí do lip sync. Uhum. Isso é algo que dentro do curso a gente aprende. Uhum. Uhum. Existem técnicas para se fazer, né? Na UP a gente costuma fazer algumas técnicas e alguns exercícios para você se habituar a fazer a leitura, né? Então eu posso fazer vou fazer uma brincadeira com você aqui. Vamos falar que a gente fala uma frase aqui tipo, sei lá, vou falar uma frase muito pequena, mas pode ser assim, How are you? Are you good? Faz assim para mim. How are you? Are you good? How are you? Are you good? Isso, olha bem para mim. Isso, faz para mim. How are you? Are you good? De novo. How are you? Are you good? Lembra que você é o filme, né? Então você Tá. nunca vai mudar, você vai fazer sempre igual, né? Faz de novo. How are you? Are you good? Eu vou cantar em cima da sua boca. Isso é uma técnica, tá? Então, olha, eu vou cantar, vou fazer um nananã em cima da sua boca. Faz de novo. How are you? Are you good? Nanana, nananã. Faz. How are you? Are you good? Nanana, nananã. Aí eu vou trocar. Como você tá? Você tá bem? Faz. How are you? Are you good? How are you? Are you good? Como você tá? Você tá bem? Ok? Agora você vai fazer, tá? Você vai fechar os seus olhos, porque eu não quero que você olhe para minha boca. Você vai fechar os seus olhos, fecha os olhos e vai falar para mim. Fala. How are you? Are you good? Ok, agora você vai falar exatamente igual, só que sem som, entendeu? Você só vai mexer a boca exatamente igual. Primeiro fala Tá. com som e depois sem som, vai. How are you? Are you good? Agora vai fazer sem som, vai. 3, 2, 1. Como é que você tá? Tudo bem? E eu dublei você. Entendeu? Então você tem essa é uma técnica para você se soltar e aprender e poder, né, mexer. Isso é uma das técnicas que a gente dá no curso. Ah, vou lá amanhã. Vou lá amanhã. É bacana, né? Então, Que delícia. E é legal, porque é provocador também. Né? Sim. Porque você tem que mexer lá com seus brios, suas timidez. Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal. São várias A gente tem muita gente que entra assim. Você começa, né, Rodrigo? A gente entra gente muito tímida lá. É muito legal. E aí você dá assim 6 meses, 1 ano, a pessoa está plantando bananeira na frente de falar e de se soltar. E isso é muito legal, porque a gente tem gente que quer fazer o curso de teatro, mas não quer seguir a carreira. Ele precisa só porque ele é um advogado, ele precisa saber falar bem, uma oratória. Então, são outras vertentes também. Então, é legal. A pessoa é super tímida, não consegue falar, não consegue... Então, a gente tem gente assim. É bem mais difícil, porque a pessoa que vai lá, ela quer dublagem, ela quer seguir a carreira, né? Mas a gente tem gente assim. E aí, às vezes, ela faz o curso de dublagem, não é ator, porque a gente tem a diferença, né? Na Up Arts, a gente tem o curso de teatro com profissionalizante, né? Com destaque em dublagem, cinema e TV, que você sai ator profissional. E nós temos o curso de dublagem separado. Tá. Esse curso é livre. Então, qualquer um vocês podem fazer, você não precisa ser ator para fazer o curso de dublagem. A partir dali, o cara fala, é a minha paixão. E aí ele vai para o teatro. Entendi. No caso da novela, você dubla a novela que vem de fora para o Brasil ou a novela do Brasil que vai para fora? Então, vamos lá. Essa é uma outra vertente da Up Voice. A Up Voice dubla em 8 línguas. Então, nós dublamos para português, espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, português de Portugal e espanhol da Espanha. Então, nós dublamos para 8 línguas. Nós temos empresas no mundo inteiro. Uau! A Up Voice tem empresas no mundo inteiro, estúdios inclusive. Então, essa é a sua pergunta. Se a novela vem do Brasil, ela vai para fora, ela vai ser dublada em qual língua? Inglês, espanhol e tal. Então, nós dublamos para outra... A gente chama da língua original. Qual é a língua original? É português? Vai ser dublado para qual final? Né? Nós dublamos muitas novelas turcas, que as novelas turcas estão invadindo. Turcas? Estão invadindo. Olha isso. Então, a gente recebe a novela turca e dubla para o português, para o espanhol ou para o inglês. Ou os três. Só que tem uma coisa, por exemplo, o turco.
Ele fala muito assim, ó, tenta fazer um pouquinho fechado assim, ó. E nós, blá, 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 então você tem que tomar cuidado. Você não pode fazer uma voz, por exemplo, para um ator, que ele tá assim, olha, então, eu acho que eu realmente queria fazer isso. Ele tá, e você fala, eu queria mesmo fazer isso, eu estourei ele agora lá. Não pode. Então, assim, você tem que tomar cuidado. E muitas vezes o lip sync é mais difícil para algumas línguas que não abrem tanta boca para falar, como o turco. Aí mata o cara, hein? Mata. E aí é o desafio. Aí é o grande desafio do que a gente chama de adaptação. Inglês. Este tamanho. Você vai falar uma frase em inglês, é desse tamanho. Quando você traduz para o português, é como? Deste. E aí? Eu consigo colocar isso nisso? Não, eu tenho que adaptar. E aí vem a grande pergunta de muita gente que fala, por que a dublagem não é igual legenda? Às vezes a pessoa assiste legenda junto com a dublagem. Primeira pergunta que eu faço, por que você está assistindo legendado se você está assistindo dublado? Então, arranca a dublagem. A legenda. A legenda. Arranca. Por quê? Porque na dublagem tem a adaptação daquilo que o escrito não precisou ser adaptado. Não tem como. Entende? Então, às vezes, mas é o mesmo assunto. Uhum. Né? Então, é uma adaptação. Tem que adaptar. Porque qualquer língua nunca vai ser igual, com exceção do espanhol, que é muito próximo da gente, né? E mesmo assim ainda tem que adaptar às vezes, mas aí a adaptação de gírias, expressões e tudo mais, o resto é tudo diferente. E eu tinha muito, eu sou muito fã e tinha um respeito muito grande por aquele ator, dublador, o Isaac. Baldwin. Aquele Sim. cara. Ele fez muito. várias vozes, Esqueleto, Wolverine, foram várias vozes. Ele é da época bem antigão. Ele é antigão. Bem antigão, Ele é antigão. Infelizmente ele faleceu. Mas é uma interpretação fantástica dele, é incrível. Entendi. Rapaz, gente, isso aqui é a ponta do iceberg da Up Voice, desse incrível profissional que é o Roberto. Obrigado. Os seus endereços, não o seu telefone, eles estão rodando. Está rodando já aí, desde, ótimo, fantástico. Mas, mais uma vez, eu reforço, procura a Up Voice lá em Campinas, o endereço está aí, o contato está aqui, Instagram, está tudo aqui. É fácil. Eu conheço a escola é absurdamente técnica, gente muito competente. E principalmente, o cara é muito sério, é muito profissional, a vida dele está inserida nisso tudo, não está brincando, não vai seduzir, não vai iludir ninguém lá. Não tem nesse propósito. Não. Mas o mercado, infelizmente, tem gente boa, tem gente má. Up Voice, procura esse cara, Roberto Santelli. E vá até lá conhecer sem compromisso nenhum. E sem compromisso, não necessariamente, de repente você descobre uma outra coisa. Exatamente. Mas olha, é incrível isso, dá vontade de ir lá agora. Fascinante. Que bom que você está aqui, está perto, está em Campinas. Legal. Muita prosperidade, trabalho extremamente enriquecedor. Eu acho que isso é muito gostoso, né? Sim. Demais. Formar as pessoas. É uma delícia você ver a pessoa crescer. né? Você É fazer parte dessa E é muito formação. gostoso saber que a gente deu aquele empurrão e aquela escada e aquela ponte para essa turma. Querido, valeu, mestre. Muito obrigado. O prazer foi meu. Fascinante. Aqui. Adorei conhecer aqui, a turma é muito legal, a rádio aqui, parabéns. Eu falo que o meu sonho é ser locutor de rádio. Nunca, foi a única coisa que eu não fiz, mas eu ainda vou fazer, ainda vou realizar esse sonho. O cara tem um sonho de ser locutor de rádio. Ainda vou fazer isso na minha vida. Nós vamos criar uma personagem para o Rodriguinho. Vamos criar um jeito de transformar o Rodriguinho num... Ele quer ser grandão? Ele quer ter a voz grande. Um beijo, gente. Fica aqui com a gente. Rádio Jornal Indaiatuba, um conteúdo plural feito com muito respeito por você. Tá bom? Obrigado, Robertão. Valeu, mestre. Maravilha. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Valeu.